Olá, sou o professor Milton da Fitech e estamos novamente aqui reunidos para mais uma videoaula de Excel avançado. E hoje nós entramos numa nova fase, a fase de tabelas e gráficos dinâmicos. Muito bem, vamos iniciar nossos estudos falando sobre tabela dinâmica e as suas características, conceito e modo de criação. Vamos lá. Vamos primeiramente aos conceitos. Tabela dinâmica. Uma tabela dinâmica é um recurso do Excel capaz de resumir informações processando dados a fim de fornecer uma análise de uma determinada planilha. Então, todos os dados que estão numa planilha podem ser mais facilmente analisados por intermédio de uma tabela dinâmica. Nem toda tabela dinâmica você tem que dar essa definição para ela. Por meio da tabela dinâmica, é possível fazer análise de todos os dados, como eu já tinha falado, além de fornecer ferramentas que otimizam o processo para gerar resumos e relatórios. Muito bem. Eu também gosto muito desse conceito aqui da própria Microsoft. Uma tabela dinâmica é uma ferramenta poderosa para calcular, resumir e analisar os dados que lhe permitem ver comparações, padrões e tendência nos dados. As tabelas dinâmicas funcionam um pouco diferente em cada plataforma. Por exemplo, no Windows de uma maneira, na web de outra maneira e na plataforma Macintosh temos também uns procedimentos diferenciados. Mas aqui nós estamos fazendo todo o nosso trabalho em relação ao ambiente e à plataforma Windows. Muito bem, tendo dito isso, vamos agora para a planilha 2, onde eu já coloquei aqui o modo de criação passo a passo de uma tabela dinâmica. A tabela pode ser criada separada e depois deixá-la dinâmica ou fazê-la diretamente dinâmica. Eu vou ensinar o processo diretamente dinâmico. Muito bem. Eu tenho aqui, analise comigo aqui na tela, essa primeira área de exemplo, onde eu tenho uma planilha aqui. Eu vou até a opção Inserir da aba de menu do Excel, clico nessa opção e vou encontrar aqui, Tabela Dinâmica. Eu vou então clicar nessa opção e aparecerá essa janela aqui, onde eu já posso ter selecionado a área da planilha, ela apareceria aqui, da tabela. Aqui a pergunta se eu quero que a tabela dinâmica apareça numa nova planilha ou na planilha existente, tá ok? E depois nós vamos clicar o botão OK e aparecerá essa situação assim. Selecionado, aqui clicou o botão OK, então ela passará a existir da maneira que eu vou mostrar na prática agora. Vamos lá. Aqui eu tenho uma pequena tabela, olha só. Ela tem aqui 100 e poucos dados, para a gente poder mostrar quanto mais dados, mais fácil para se entender o processo de tabela dinâmica. Muito bem. Eu vou então selecionar toda a minha área de dados. Positivo. Está aqui. Selecionado. Vou até a opção Inserir aqui da aba do menu do Excel, positivo. Seleciono a opção Tabela Dinâmica. Notem que aparecerá essas informações aqui, ok? Eu simplesmente, nova tabela, vou clicar no botão OK, Pronto. E nós vamos para essa área que foi criada. Aqui é a tabela dinâmica. É aqui que os resumos, os relatórios aparecerão de acordo com a interação dinâmica nessa área escura chamada campos da tabela dinâmica. É aqui que você vai fazer a mágica acontecer. Vejam, nessa área aqui eu contenho todos os itens, os campos que determinam o conjunto de dados da minha tabela. E aqui embaixo
4 áreas selecionadas para você arrastar e posicionar as informações que você quer que seja criada dinamicamente para o seu relatório de tabela dinâmica. Vejam bem, filtros são aqueles elementos da tabela que você vai criar, vai utilizar para que ela possa fazer uma filtragem, uma pesquisa de dados e ali se exibir no relatório. Temos aqui colunas e linhas, onde você vai poder distribuir as informações para que elas possam aparecer num formato específico. E, não menos importante, a área de valores, onde você vai colocar aquela parte da informação numérica, matematicamente processável, para ter ali a criação de relatórios em somas, resumos, etc. Bom, vamos na prática então mostrar como acontece isso. Olha só, eu pego a minha opção ID, por exemplo, ok? ID, e vou arrastá-la para a linha. Quero botar como uma coluna. Pronto. Aqui então aparecerá o meu rótulo, tá, referente ao ID. Muito bem. O vendedor, eu também quero que apareça na coluna. Vejam. Então tem aqui um conjunto de dados distribuídos já, me mostrando essas informações. Ok? Muito bem. Também poderia colocá-las relacionadas a linhas, ó. Ó, como é que elas ficam em relação a linhas, ó. Tá vendo? A distribuição das informações fica a cargo do seu desenvolvedor, tá ok? Aqui, nos valores, não poderia ser diferente. Vou colocar aqui o valor da venda, ó. E já aparece aqui a venda de cada um dos vendedores, ok? Eu posso também trabalhar com a área, com a data de venda. Ó, tem aqui a data de venda. Positivo? Ó, aqui, ó. Positivo? E posso, para criar de filtro, eu posso colocar a região no filtro. Notem que fica aqui em cima, ó, região. Aqui eu tenho todas as regiões sendo exibidas nesse meu relatório da tabela dinâmica. Mas se eu selecionar aqui leste, por exemplo, ok, só vai aparecer dados dos vendedores em relação à região leste. Positivo? Olha que interessante. Eu também poderia ter um outro critério, tá, para que fizéssemos um filtro. Um filtro, por exemplo, por vendedor. Eu pego aqui o vendedor aqui, ó, boto no filtro. Olha como é que fica. Agora eu tenho aqui, ó, por vendedor. Aqui está todos os vendedores. Todo o total de vendas do vendedor. Ok? Então vem aqui, ó, e seleciono, por exemplo, só o Márcio. Pronto. Eu tenho só os dados referentes ao Márcio. E por aí vai. Você pode fazer diversos processos aqui, ó. Eu quero todas as regiões, todas. Tá? Pronto. Já apareceu mais informações do Márcio, porque o Márcio não tinha todos em relação. Agora, quando aparece tudo, já aparece. Então, eu posso aqui fazer diversos procedimentos. Eu posso pegar aqui um outro vendedor, o Paulo, por exemplo. Ó, o Paulo tem muito mais vendas. Você então pode criar vários critérios de pesquisa em relação àquele conjunto de dados que você está trabalhando. E aqui você vai poder dispersar as informações. Eu não quero mais que a data fique em relação à coluna, eu quero que fique em relação à linha. Pronto. Está uma disposição diferenciada do jeito que você quer. Positivo? Então você pode aqui mudar as coisas e elas, na hora, apresentam relatórios diferenciados, no mesmo instante. Por isso que nós chamamos de tabela dinâmica. Positivo? E eu posso, então, ó, tirar uma determinada informação. Eu não quero todas as informações aqui, então eu posso tirar, né? Ó, posso tirar. Então, trabalharei só com as datas que eu quero e com as informações que eu quero, como, por exemplo, o valor da venda, que é muito importante. Pronto. Tá? Aqui nos filtros, ó. Filtro por região. Tá ok?
Você já tem aqui, ó, região, todas. Não, quero só o oeste. Ok. Todas as vendas da região oeste do Paulo. Ah, não quero só o vendedor Paulo. Quero que me mostre todos os vendedores. Pronto, tá aqui. Feito. Então, pessoal, vocês acabaram de aprender como uma tabela dinâmica é criada, qual a sua finalidade operacional, como fazer e como dinamicamente alterar o relatório da maneira que vocês quiserem. Positivo? Então, repita esse vídeo quantas vezes for necessário, treinem quantas vezes for importante para você dizer aprendi e nos encontramos na próxima aula. Deus abençoe a todos, um abraço.